Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da disciplina de redação e gramática para o Enem. Infelizmente, este encontro não está podendo acontecer ao vivo por conta dos meus aparelhos, meu notebook, meu computador, meu notebook, meu celular. Na verdade, eles estão todos com problemas. Inclusive, se eu ligar a câmera aqui do notebook, ou eu gravo com áudio e vídeo e tela, sabe? Eu não posso nem colocar ao mesmo tempo tudo, áudio, vídeo, tela. Eu tenho que dar o meu jeito. Meu jeito aqui agora, infelizmente, é trazer para vocês somente a gravação da tela do meu computador, juntamente com o áudio. Eu espero que funcione dessa forma. Funcionando, nós vamos continuar com a aula é, com esse recurso que nós temos à nossa disposição. Mas o importante mesmo é vocês acompanharem a tela, poderem fazer a leitura comigo do material e vai dar certo desse jeito. Lembrando que esse material aqui ele já está disponível na plataforma de aula de vocês, já está disponível no Moodle. Basta vocês irem no Moodle, na última postagem vocês encontrarão este material, Princípios Básicos de Acentuação Gráfica. Nós estamos iniciando agora um conteúdo que é bastante relevante para aqueles estudantes que querem ter o algo a mais na redação. E esse algo a mais é justamente apresentar uma redação escrita dentro das normas da gramática da língua portuguesa. Claro que se você não tem um domínio da norma culta da língua portuguesa, você vai tirar uma boa nota ainda assim. Mas para tirar notas maiores, notas acima de 600 e 700 pontos, você precisa conhecer bastante da norma culta. E o principal, aliás, o principal não, eu decidi iniciar, introduzi-los na norma culta a partir do conteúdo chamado acentuação gráfica. Esse conteúdo é muito importante porque nas minhas correções eu notei que muitos estudantes apresentam dificuldades com relação a acento. E nós vamos começar por ele. Mas nós não vamos terminar a parte da gramática para a redação trabalhando apenas a acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um dos assuntos. Os assuntos que nós vamos trabalhar na parte relativa à gramática são acentuação gráfica, pontuação, diz respeito ao uso de vírgula, ao uso de ponto e vírgula e ponto final. Esse assunto também, pontuação, nós vamos trabalhar mais à frente, é muito importante. Ortografia, mas em especial a parte de ortografia nós não vamos trabalhar em aulas, porque a ortografia, ela para acontecer dentro da sua cabeça, para você entender a ortografia dentro da sua cabeça, você precisa ter um hábito de leitura, porque as regras de palavras, de ordem, de forma correta de escrever determinadas palavras, se são com CH, se são com LH, se é com NH, se é com J, se é com G, se é com SC, sabe? Essas regras específicas, elas são mais de memória. É quando você está acostumado com aquela palavra, como ela escreve, e aí você decide utilizar aquela palavra como você a lembra. E aí eu não tenho muito controle sobre como você lembra da forma como as palavras são escritas. As regras de ortografia, elas são muitas. E é impossível trabalhá-las todas dentro de um curso de um ano, por exemplo. Você precisa literalmente ter a familiaridade com as palavras que você vai utilizar. Então, ortografia, que é a forma correta da escrita das palavras, é um conteúdo muito relevante, mas nós não podemos trabalhar em sala de aula por conta da quantidade de regras que existem. Existem muitas regras, mas na prática mesmo, como é que você sabe que uma palavra está escrita corretamente ou não? Você tem que resgatar da sua memória o que você lembra daquela palavra em específico. Se você lembra aquela palavra escrita com CH, se você lembra aquela palavra escrita com X, e aí você vai escrever, você está escrevendo a sua redação. Surge uma palavra que você não sabe exatamente como é que ela é escrita. Você vai escrever as diversas formas como essa palavra aparece na sua cabeça. Você vai escrever, por exemplo, a palavra com X, depois você escreve a palavra com CH. E vai tentar identificar entre as duas que você escreveu qual é a que você tem mais familiaridade escrita. Infelizmente, nós não temos condições de trabalhar as regras de ortografia, porque são muitas e nós perderemos muito tempo. A ortografia você vai mais de memória mesmo. E aí, acentuação gráfica, que é o que nós vamos trabalhar hoje, pontuação, ortografia, concordância verbo nominal nós vamos trabalhar aqui também, e crase. Crase é outro conteúdo muito interessante, que eu já adianto que não vai ser trabalhado nessa aula. Por quê? A acentuação gráfica, a língua portuguesa, ela traz 3 acentos reconhecidos. É o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave.
O acento grave é o que dá origem ao que nós chamamos de crase. Só que esse assunto crase especificamente, ele é tão denso que ele precisa de uma aula específica para ele, para o acento grave, que é para a aula de crase. Hoje nós vamos trabalhar o acento agudo e o acento circunflexo. Lembrando mais uma vez, esse material está no Moodle, vocês já podem baixá-lo e acompanhar a aula pelo material. Ok, primeira coisa, existem várias regras de acentuação gráfica. No entanto, há 3 regras que são chamadas de regras gerais. Você jamais poderá errar o uso do acento em uma dessas 3 situações, porque essas 3 situações são situações básicas que surgem durante a sua produção textual. E são básicas, e vocês, e nós, os estudantes que estamos no terceiro ano, já terminamos o terceiro ano do ensino médio, já entramos em contato com essas 3 regras. As regras de acentuação gráfica são várias. Nós temos, eu acredito que mais de 10. Nós vamos trabalhar aqui pelo menos 6. Mas essas 3 iniciais são as 3 regras básicas. Vocês precisam ter elas memorizadas. Vocês precisam levar ela dentro da cabecinha de vocês, dentro do coração de vocês, quando forem produzir a redação. Essas 3 regras, vou dizer mais uma vez, estou reforçando, são regras gerais, regras essenciais. Vocês não podem mais esquecê-las. Primeiro ponto, antes mesmo de trabalhar as regras de acentuação gráfica, vocês precisam entender que, para entender de acentuação, vocês precisam ter dentro da cabecinha de vocês 2 outros temas na gramática. Esses temas são separação silábica e tonicidade. É isso mesmo, vocês, para aprender a acentuação gráfica corretamente, a primeira coisa que vocês precisam saber é separar silabicamente as palavras. É separar as palavras por sílabas. Aquele assunto de pré-1, de pré-2, de primeira série, melhor dizendo, nós vimos na primeira série, na segunda série, nós precisamos resgatá-lo agora. Por quê? Porque através da separação silábica, nós vamos conseguir dividir as palavras em proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas. Mais uma vez, através da separação silábica, nós vamos poder dividir as palavras em proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que o acento tônico. O que é o acento, melhor dizendo, a sílaba tônica? O que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que você pronuncia com mais força. Aqui tem um exemplo, ó. Exército. Quando você separa a palavra exército, quando você separa a palavra ônibus, quando você separa a palavra lâmpada, o acento tônico, a sílaba tônica da palavra, ela é a antepenúltima. Nós separamos a palavra lâmpada, por exemplo. Lâmpada. Lâmpada. Nós separamos essa palavra em 3 sílabas. Nós temos a última sílaba, nós temos a penúltima sílaba e nós temos a antepenúltima sílaba. Palavras cujo a sílaba tônica é a antepenúltima são chamadas de proparoxítonas. Mais uma vez, palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, nós dividimos as palavras em 3 sílabas nesse caso. Lâmpada. A última é a da. A penúltima é a pá. E a antepenúltima é a lã. É a sílaba lã. Esta sílaba é a antepenúltima. Ela é uma sílaba tônica. É tônica porque, quando nós estamos pronunciando a palavra lâmpada, ela aparece com mais força. Lâmpada. Então, é uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Palavras cujas sílabas tônicas são a antepenúltima são chamadas de palavras proparoxítonas. Eu preciso que você resgate essa informação que está guardada na sua cabeça. Existem também as palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica são as últimas sílabas. Olha, a palavra armazém. Divida a palavra armazém em 3 sílabas. Armazém. E a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade é a sílaba zen. Então, essa palavra, a palavra armazém, é uma palavra chamada de oxítona. Por que oxítona? Porque a sua última sílaba é considerada a sílaba tônica. Vou pegar uma palavra aqui mais tranquila, a palavra cajá. É uma palavra que eu divido em 2 sílabas, cajá. E a sílaba mais forte é a última. Se a sílaba mais forte de uma palavra é a última sílaba, nós chamamos elas de oxítona. Se a sílaba mais forte de uma
palavra for a última sílaba, nós chamamos ela de oxítona. E aí nós temos também as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são palavras que a sílaba tônica ela é a penúltima. Vamos pegar a palavra parede. Nós dividimos a palavra parede em 3 sílabas. Parede. Percebam que o re é pronunciado com mais intensidade. Então, palavras em que a sílaba tônica, mais uma vez, sílaba tônica é aquela sílaba em que eu pronuncio com mais intensidade. Se a sílaba tônica é a penúltima, essas palavras que possuem sílabas tônicas como sendo a penúltima sílaba são classificadas como palavras paroxítonas. Essa informação é muito relevante na hora que nós formos acentuar as palavras. Mais uma vez, as palavras da língua portuguesa com relação à sua tonicidade, tonicidade é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade. O professor está repetindo demais isso para encaixar essa informação e vocês nunca mais esquecerem essa informação na cabeça de vocês. E aí nós dividimos as palavras com relação à sua tonicidade em 3 grupos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. As palavras paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica são cujas sílabas tônicas são a antepenúltima. E as palavras proparoxítonas são as palavras cujas sílabas tônicas são a antepenúltima. Isso mesmo. Aqui, paroxítonas é a penúltima e a proparoxítona antepenúltima. Eu acredito que eu acabei cometendo um erro de definição. Mas, mais uma vez, oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba, proparoxítona, antepenúltima sílaba. Aqui já tem uma informação essencial. As regras gerais de acentuação gráfica, elas utilizam apenas as últimas sílabas, ou as penúltimas sílabas, ou as antepenúltimas sílabas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as palavras na língua portuguesa, ou elas são acentuadas na última sílaba, ou elas são acentuadas na penúltima sílaba, ou elas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Professor, qual é a grande relevância dessa informação? É muito comum em redações escritas por estudantes que não conhecem essa relação de proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas, acentuarem sílabas que estão fora desse conjunto. É assim, por exemplo, eu pego uma palavra que possui 4 sílabas. Vocês precisam entender que para a acentuação gráfica, as únicas sílabas que importam são as 3 últimas. Não importa quantas sílabas uma palavra contém. Não importa quantas sílabas uma palavra contém. O acento gráfico, se aquela palavra for acentuada, o acento gráfico só vai aparecer em uma das últimas 3 sílabas. Guarde essa informação. De novo, não importa quantas sílabas uma palavra tem. Se você está com dúvida se aquela palavra vai ser ou não acentuada, você só vai observar as 3 últimas sílabas, porque a tonicidade de uma palavra sempre estará em uma das 3 últimas sílabas. A palavra pode ter 5 sílabas, a palavra pode ter 6 sílabas, a palavra pode ter 7 sílabas. Com relação ao acento gráfico, você só vai prestar atenção nas últimas 3 sílabas. Guarde essa informação, porque é muito relevante. Eu recebo muita redação de estudantes que acentuam a 4ª sílaba, de estudantes que acentuam a 5ª sílaba. Esses acentos são impossíveis de acontecerem. Acentos na língua portuguesa, eles só existem ou na última sílaba, ou na penúltima sílaba, ou na antepenúltima sílaba. Mais uma vez, os acentos na língua portuguesa só acontecem nas últimas sílabas. Palavras que são acentuadas nas últimas sílabas são chamadas de oxítonas, ou só acontecem nas paroxítonas. Palavras que a penúltima sílaba são acentuadas são chamadas de paroxítonas, ou acontecem na antepenúltima sílabas,
são chamadas palavras proparoxítonas. Qualquer acento fora desse grupo aqui está colocado erradamente. Mais uma vez, qualquer acento colocado fora desse grupo, do grupo das paroxítonas, das oxítonas ou das proparoxítonas, estará colocado de forma errada. Pronto, dito isso, vamos agora entender dessas regras. Você já sabe o que são palavras paroxítonas, já sabe o que são palavras oxítonas, já sabe o que são palavras proparoxítonas. Você já sabe que quando forem se preocupar com o acento das palavras, vocês só vão olhar para as 3 últimas sílabas. Agora vamos aprender as regras de acentuação gráfica. Ok, primeira regra geral de acentuação gráfica, RG 1. Regra geral de acentuação gráfica, guarde isso na cabeça de vocês. Guardem isso. Primeira regra, regra geral de acentuação gráfica. Acentuam-se todas as palavras que são proparoxítonas. Professor, estou com dúvida na acentuação de uma palavra qualquer. Vou fazer a separação dessa palavra. Identifico que essa palavra é uma proparoxítona. Palavras proparoxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Identifico que a palavra é proparoxítona. Eu já sei que essa palavra obrigatoriamente será acentuada. Primeira regra geral de acentuação. Acentuam-se todas as palavras que são proparoxítonas, sem exceção. Acentuam-se todas as palavras que são proparoxítonas. Professor, qual é a primeira regra geral da acentuação que eu não posso esquecer nunca mais na minha vida? Regra geral número 1. Se uma palavra for proparoxítona, eu não posso deixar de acentuá-la. E para onde é que vai o acento de uma palavra proparoxítona? Na antepenúltima sílaba. Não esqueça jamais disso. Palavras proparoxítonas são todas acentuadas. Regra geral número 1. Agora vamos para a regra geral número 2. Essa regra geral número 2 já vai precisar de você um pouco mais de atenção. Olha só. Regra geral número 2. A regra geral número 2 é sobre as palavras que são oxítonas. A primeira regra é sobre as palavras que são proparoxítonas. A segunda regra é sobre as palavras que são oxítonas. E o que são palavras que são oxítonas? Você vai dizer em 3, 2, 1. São palavras cuja sílaba tônica é a última. Palavras oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. E o que é que diz a regra geral para essas sílabas? Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e EM. Vou dizer mais uma vez. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e EM. Ou em AS, porque esse S aqui significa qualquer palavra terminada em A que foi para o plural. Eu vou dar aqui um exemplo com a palavra cajá. Eu posso dizer cajás. São mais de um cajá. E aí o acento é mantido, porque a palavra cajá é uma palavra oxítona, uma palavra cuja última sílaba é tônica. E aí eu posso adicionar um S ou não, dependendo da quantidade de cajás que nós vamos contar. E aí palavras que são terminadas, palavras que são oxítonas terminadas em A, em E, em O ou em EM com M, em com M. Por que em com M? Porque existem algumas palavras que são oxítonas e terminam em com N. Essas palavras não são acentuadas. Só são acentuadas se terminarem em com M. Eu sei, é um trava-língua, mas eu preciso que vocês decorem isso. As palavras que são oxítonas terminadas em com M é acentuada. As palavras que são oxítonas terminadas em com N não são acentuadas. A não ser que seja em com NS. Em com NS. Ficaria assim, ó. Armazéns. Armazéns, que é armazém no plural, terminaria com ENS. Entendam isso. Armazéns, palavra que no plural ficaria com final em NS, ó. Armazéns. Ela manteria o acento, porque na original, a palavra armazém, originalmente, ela é escrita com EM. Se a palavra armazém, por algum acaso, fosse escrita com EN, ela não seria acentuada, porque a regra das oxítonas diz: acentua-se
todas as oxítonas terminadas em A, em E, em O e em EM terminado em EM. Não é em terminado em EN. Cuidado com isso. Tudo bem? Mais uma vez, regra geral número 1, regra das proparoxítonas. Acentuam-se todas as palavras que são proparoxítonas. Regra geral número 2, acentuam-se todas as palavras que são oxítonas terminadas em A, em I, em O e em com M. Professor, por que não acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em I, em IU, em IU? I e a vogal U. Se vocês olharem, derem uma pesquisada em relação à divisão das vogais, as vogais elas se dividem em vogais tônicas e em vogais átonas. Vogais tônicas e em vogais átonas. As vogais tônicas são vogais A, E e O. E as vogais átonas são as vogais I e U. Tem mais a ver com isso, sabe? Regras das acentuações levam em conta a tonicidade. É assim, olha só. A, E, I, O, U. Se você acompanhar a vocalização das vogais, você vai perceber que as vogais A, E e O, elas são pronunciadas com mais força, elas são mais tônicas. Tonicidade tem a ver com força de pronúncia. As vogais A, E e O são pronunciadas com mais força. Já a I e a U são pronunciadas com menos força. E é por isso que elas não entram nessa regra da acentuação. Então, regra geral de acentuação número 2. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, em E, em O e em com M. Maravilha? Maravilha. Há uma terceira regra geral. Enquanto a primeira e a segunda regra geral falavam-se que eram obrigatórios os acentos em determinadas situações, a regra geral número 3 diz: não acentuam-se. Olha só, não se acentua as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e em com M. Maravilha isso aqui. Olha só, vamos comparar as duas regras. A regra das oxítonas diz assim: acentuam-se as palavras terminadas em A, O, E e em, que são oxítonas. Já a regra das paroxítonas é exatamente a mesma regra da oxítona, só que com uma negativa. Olha só, não se acentuam as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e em com M. Veja mais uma vez que a regra é a mesma, só que nós temos uma negativa aqui, ó. Nós temos um indicador de negação, que é a palavrinha não. Preciso do fundo do seu coração, do meu coração, das nossas almas trabalhando em conjunto, das nossas mentes trabalhando, que vocês decorem isso aqui, não esqueçam jamais. Para entender isso aqui, vocês precisam entender de separação silábica, que é um conteúdo básico. Vocês precisam entender que as palavras elas possuem sílabas tônicas, e essas sílabas tônicas elas estão entre a última sílaba, a penúltima sílaba e a sílaba que é a antepenúltima. Palavras que possuem as sílabas tônicas como sendo as últimas sílabas são palavras oxítonas. Palavras que possuem as penúltimas sílabas como sendo sílabas tônicas são chamadas de paroxítonas. E palavras que possuem a antepenúltima sílabas como sílabas tônicas são chamadas de proparoxítonas. Baseada nessa classificação, nós temos as três regras gerais de acentuação gráfica. Regra geral número 1. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Regra geral número 2. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, I, O e em. Por que não as vogais I e U? Porque I e U são vogais átonas. Vogais átonas são vogais cuja pronúncia é uma pronúncia mais fraca. E a regra geral número 3, das palavras paroxítonas. Não se acentuam as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e em com M. Em com M. Por que eu estou sempre lembrando disso? Aqui a palavra hífen. A palavra hífen é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é a palavra I, ó. É a sílaba I. Hífen é uma dissílaba, uma palavra separada em duas sílabas. Hífen. Mas ela é acentuada mesmo sendo uma paroxítona, quando a regra diz que não se acentuam as palavras paroxítonas, porque ela termina em EN. Ela não termina em EM.
A regra se refere a palavras que terminam em EM e não em EN. Eu sei, é confuso, professor. Qual é a lógica por trás dessas regras de acentuação? Você não precisa entender muito da lógica por trás da regra da acentuação. Veja que nós estamos há quase 30 minutos de aula somente nessas 3 regrinhas, porque eu preciso que você simplesmente decore isso. Você precisa decorar. A partir de agora você precisa pegar todas as palavras que você conhece, colocar num papelzinho, sair anotando elas e classificando elas em proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas. E vendo se elas se encaixam em uma dessas regras de acentuação. Somente isso, certo? Então, nós temos bastante outras regras, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte da aula aqui, nesse vídeo, e vou gravar o restante da aula em um outro vídeo. Esse vídeo aqui fica para as regras de acentuação, as regras gerais de acentuação gráfica, regra geral número 1, regra geral número 2 e regra geral número 3. E aí você revê e revê e revê. E qualquer coisa, caso você tenha ficado com dúvida, você assiste a aula novamente e entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu voltei a ter acesso ao meu WhatsApp no privado, vocês têm acesso ao meu número porque ele já está disponível no Moodle há muito tempo. Vamos ficar por aqui nessa aula de agora, somente trabalhando essas 3 regras gerais e basicamente fazendo a leitura dessas 3 regras você já vai resolver muito do teu problema com a situação gráfica, porque se você decorar isso aqui, você já vai perceber que a maior parte dos acentos que você for utilizar na sua redação, eles estão encaixados dentro dessas regras. As outras regras são regras que não são regras gerais, são regras especiais. Regra especial dos monossílabos tônicos, regra especial do ditongo aberto, regra especial do hiato, tem várias regras especiais. Só que cada regra especial precisa de uma aula específica porque é muito confuso, tudo isso é muito confuso para quem está acostumado. Então, vamos terminar a aula nesse conteúdo apenas, nas regras gerais, e qualquer dúvida sobre regra geral, você vai entrar em contato comigo no privado do WhatsApp. Agradeço mais pela atenção de vocês, pela participação da aula, por terem assistido, e mais uma vez, ficou com dúvida com relação à regra geral, as regras gerais de situação gráfica, você vai entrar em contato comigo no privado. Então, até o nosso próximo encontro, que eu imagino que vai estar exatamente abaixo desse vídeo, ainda nessa semana. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação na aula e até o nosso próximo encontro.